Bem-vindo, Nação Americana! Vamos começar mais um podcast, é o videocast do América, o Coelho.am. Hoje, mais uma presença especialíssima que tem, a página registrada na história do América, é o Ronaldo Luiz, e aqui ao meu lado a Tereza, que vai participar conosco nesse podcast, e o Ronaldo está conosco para contar muitas histórias, né? Não só da passagem dele aqui pelo América, mas também toda a sua história no futebol, grandes clubes, 23 títulos na carreira, desde a revelação do América, também o apelido de Anjo Tricolor. A gente vai conversar sobre tudo isso no nosso podcast, que vai começar a partir de agora mais um episódio para você do Coelho.am, é o segundo. A gente vai para essa sequência que teve início, claro, em comemoração aos 110 anos do América. Então já vou direto cumprimentando aqui a minha companheira, minha parceira de mesa hoje para conversar com o Ronaldo. Muito bem-vinda, Tereza, que não participou no outro episódio, mas está aqui agora brilhantando o nosso podcast. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Seja bem-vinda, Tereza. Bom dia, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Americana. É com muito prazer, estamos de volta e vamos firme no Coelho.am. Bom, muito bom dia, Ronaldo. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, eu que agradeço, Felipe e Tereza, né, a você, torcedor do América, com certeza feliz com o momento do nosso Coelho, sem dúvida nenhuma, né? E para mim é um prazer estar com vocês aqui. Vamos ter muita coisa para falar aqui. A história é longa, não sei se o tempo vai permitir, mas se deixar a gente fala aqui a manhã inteira, a tarde toda, a noite toda, né? Tem que depender da gente, a gente vai conversando, tem que ver seu tempo, né? Não, eu tô tranquilo. Vai falando pra gente. Lembrando que essa temporada é a temporada The House of America. Isso. Então é focado no nosso DNA formador, então ninguém melhor do que ele para poder falar sobre isso. Então vamos começar pelo início. Nós queremos saber o inicinho de você aqui no América. Nós sabemos que a sua carreira aqui foi longa e foi muito vitoriosa, mas como foi os primeiros anos aqui dentro? Bom, o meu início aqui no América deu-se em 88, né? 1988. Na verdade, eu cheguei para o América fazer teste, né? Meu vídeo, a minha base foi feita no Santa Teresa. E aí eu fui para o Guarani da cidade de Divinópolis, lá onde eu fui profissionalizado. E o Jair Bala é interessante, né? Tá vendo que o bonecão dele... Tá aqui, ó. Nosso Jair. O Jair Bala era treinador do América na época. Aliás, ele era treinador do Pouso Alegre. Pouso Alegre, isso. Que era o nosso adversário, né? O Pouso Alegre entrou no nosso lugar por uma situação lá que houve no Guarani de Divinópolis, onde nós perdemos 5 pontos, porque foi escalado um jogador que não podia jogar com 3 cartões amarelos. E aí nós acabamos saindo do acesso, né, ao módulo 1, o principal módulo do Campeonato Mineiro, e logo em seguida o Jair Bala foi recontratado pelo América, né? E eu fui fazer teste lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, as coisas não fluíram bem, porque nem deixaram eu treinar. É interessante, eu fui treinar no Santos, não deixaram eu treinar, fui treinar no Vasco da Gama, tive no São Januário, em 1988, e não me deixaram treinar também. E um amigo meu falou comigo assim, ó, Ronaldo, volta para Belo Horizonte, porque o América está renovando todo o elenco, eles estão fazendo teste, estão mandando um monte de jogador embora, estão contratando jogador, porque você não volta e faz teste no América. Legal, pô, estou em casa, em Belo Horizonte, vou ficar em casa. O pessoal do Rio queria me levar para treinar no Olaria. Eu falei, não, Olaria não vou, não, com todo respeito, mas eu quero coisas melhores, né? E quando eu tive essa oportunidade de vir para o América treinar, o América treinava ali no CPOR, né, que é o Colégio Militar, e eu peguei o ônibus em casa, eu morava em Santa Luzia, peguei o ônibus, não tinha carro, não tinha nada, a América era um patamar bem baixinho na época, e não tinha nada, e fui treinar. Chegando lá, era o Jair Bala, e ele perguntou assim, no meio de todos aqueles garotos, tem lateral esquerdo aqui? Eu levantei minha mão, falei, eu sou lateral esquerdo. É aquele jeitão todo dele de ser, né? Nesse momento você qualquer posição. Ele jogou aonde, porra, aquele jeitão dele? Assim. Aí eu falei, joguei no Guarani de Divinópolis. Aí ele parou assim, e olhou pra mim e falou, qual o seu nome? Aí o tom de voz dele diminuiu, né? Qual o seu nome? Eu falei, Ronaldo. Aí ele logo emendou, você que operou o braço? Eu tinha operado meu braço, era interessante. Sim. Ainda bem que eu operei o braço, né? Foi a marca, né? E aí eu falei, eu que operei o braço. Ele me tirou do meio de todos os rapazes que estavam lá e me levou no vestiário. E tinha o nosso roupeiro, chamava-se Pireco, né? Sim. Não sei se ele é vivo ainda, acho que não, porque tem muitos anos isso. Mas todo roupeiro tem ciúmes do uniforme. Verdade, a gente conhece a galera aqui. Pegado. Alô pro Adilson, pro Pelé. A galera. Porque
Que bom que tem esse zelo. Claro, né? é todo zelo também, todo cuidado que eles Aí têm. o Perequim falou assim pro Jair, quem é ele, Jair? Quem? O quê? Pô, eu mando aqui. Aí me deu o material, eu fui pro campo. Chegando lá, quem eu encontro? Palinha, Massinho, Marciananias, Júnior, essa turma toda que nós jogávamos contra na época da base. Porque quando eu jogava pelo Santa Teresa, ele jogava pelo América. Então, a gente se conhecia. Jogamos na Seleção Mineira juntos, né? O Palinha, eu conheci o Palinha no Santa Teresa também. Ó. Aí o Palinha foi vendido para o América, jogou um pouco na base, depois subiu pro profissional. Então, ali já eu me senti muito em casa. Então, não teve problema nenhum. Né? O Vinícius Eutrópio, né? Que hoje é treinador. Eu joguei com ele na base do Cruzeiro em 1979. Olha que interessante. E depois vim reencontrá-lo no América. O Elinho, que eu tinha jogado com ele também, o Elinho que trabalha hoje no América, o Elinho a gente jogou na Seleção Mineira juntos, de base, né? Então eu já me senti muito em casa, eu fui muito bem recebido, eu já estava treinando e treinando muito, né? Então não tive muito problema na questão da preparação física e eu fui para o treinamento, eu treinei bem, e o Jair Bala, depois do treino, me colocou no carro dele e me trouxe aqui no centro da cidade, né? Ali no escritório do Paulo Afonso, até então, era o diretor do América na época. Né? E chegando no Paulo Afonso, falou assim, Paulinho, dá um contrato para esse rapaz. Aí o Paulinho falou assim, como assim dá contrato? Quem é ele, Jair? Quem? Pô, sou treinador, eu sei quem é ele. Jair falando barato. Isso com quantos anos? Isso eu tinha 21 anos de idade. Nunca tinha operado de joelho, não ganhei nada. Então eu voava, era magrela, um esguio, né? Aí eu sei que eu saí de casa para fazer teste no América e voltei contratado. Daí quando eu cheguei em casa, eu falei, pai, eu fui contratado. Mas como assim contratado? Eu treinei, o Jair Bala já me conhecia, né? Contratação mais rápida da história. Mais rápida, né? Do que eu nunca vi isso na minha vida. Eu fiquei ali um tempo treinando, umas 2 semanas treinando, e surgiu a oportunidade de jogar contra o Fabrício de Lavras no Mineirão. O Fabrício teve uma fase fantástica lá no final dos anos 80, né? Inclusive revelou vários jogadores. Acho que uns 3 ou 4 jogadores assim, de ponta foram revelados pelo Fabrício de Lavras. O Brandãozinho, inclusive, o treinador, que foi treinador da Seleção Mineira na época. E aí eu lembro que nesse jogo não foi Renatinho Paropel, né, que é nosso lateral direito, né? Lateral esquerdo, melhor dizendo, não pôde jogar. E eu fui jogar. Nós empatamos de 1-1. O América não vinha de uma sequência boa na competição, por causa da renovação que fez. Né, jogadores de base que subiram, então não estava ainda, vamos dizer assim, cascudos para jogar, né? Experientes para jogar. Então houve uma oscilação muito grande. O América, se não me engano, estava lá em 8º, 9º lugar na competição. E aí nós empatamos com o Fabrício de Lavras, que estava ali entre os primeiros. Era Atlético, Cruzeiro, ou Cruzeiro Atlético, me lembro agora na época. E o Fabrício de Lavras era o 3º colocado ali. Era onde, teoricamente falando, seria o lugar do América. Sim. Né? Aí eu lembro que nós empatamos o jogo, o Jair me chamou e falou assim, você não foi bem não, te conheço, você não foi bem, vou tirar você para você treinar um pouco mais. Você sentiu um pouquinho a estreia na Série A do Campeonato Mineiro. Então, beleza. Me tirou um tempo, e aí eu continuei trabalhando, nunca perdi essa questão do pique, né? Estou na reserva, nunca tive isso na minha vida, eu sempre fui muito focado, né? Nas coisas que eu queria. Eu sabia o que eu queria. Aí continuei trabalhando, intensifiquei mais nos treinamentos, e aí o Jair Bala começou a me levar nos jogos novamente. E quando numa oportunidade de jogar contra o Atlético Mineiro, Mineirão, o Renatinho ele estava com febre, 39, 40 graus de febre, e o Jair Bala me chama e falou assim, você vai jogar hoje. Eu confesso que minhas pernas tremeram, né? Porque afinal de contas é João Leite, Luizinho, aquela turma toda, né? E eu só vi os caras pela TV. Eu falei, cara, eu vou jogar com os caras. Né? E aí eu fui pro jogo. Né? Eu falei, cara, eu acho que a primeira bola que eu pegar, dependendo da maneira como eu me conduzir, né, conduzir a bola, eu vou sentir firmeza no jogo. Eu lembro que nesse jogo, a primeira bola que eu peguei, eu dominei e saí jogando bem, e aí comecei a ter confiança no jogo, né? Eu falei, esse pavão não é tão pintado assim também não dá para encarar. Né? E aí eu me soltei, né? Aí eu me senti parte do meio, e comecei a jogar, me soltando, e fui, né? E graças a Deus, assim, a coisa fluiu bem para mim. E, infelizmente, no finalzinho do primeiro tempo do jogo, eu levei uma bolada no olho e voltei para o segundo tempo, mas não consegui jogar porque aí eu não estava enxergando, só estava chegando com o olho, né? Aí não dava para poder jogar mais. E naquele jogo, eu lembro do saudoso Oswaldo Faria, ele falou no final do jogo, olha, se esse garoto continuasse no jogo, ele seria o melhor do jogo, mas como ele saiu, o prêmio vai ser para outra pessoa. Nós perdemos de 1-0 para o Atlético, com um gol contra, né? Então, assim, foi um jogo bom, dentro das circunstâncias que nós estávamos ali. Então eu comecei a aparecer pro futebol. O Nelinho deu uma entrevista dizendo, olha, é uma grata surpresa do América. Um jogador, ele usou um termo que eu esqueci agora, o termo que ele usou, mas ele falou assim, olha, um jogador muito interessante,
tem um futuro brilhante pela frente. Antes de chegar no América, você lá de Santa Luzia, tenho certeza que jogava lá nas ruas de Santa Luzia, nos times lá de Santa Luzia, chegou no time de Santa Teresa para jogar pelo time de Santa Teresa, daí que teve a história, foi para o Guarani de Vinópolis, o Jair te conheceu. Como que foi essa fase, antes de chegar no América, antes de se tornar o jogador? Tudo começa com um sonho, né? A gente tem que ter sonho na vida. Então, como um bom brasileiro e garoto, uma família de muitos jogadores de qualidade, embora nem todos conseguiram o que eu consegui, mas a minha família tinha muitos jogadores bons, né? de talento, né? Acho que é o dom que Deus deu para nós. O meu pai, por exemplo, ele teve a oportunidade de ser jogador profissional, ele tinha 18 para 19 anos. Então ele começou a trabalhar no DR. O Vila Nova, naquela época, era o Vila, né? O Leão, que rugia de fato, né? Na época o Leão fazia frente para Atlético, Cruzeiro e América, meu pai foi convidado. Os diretores do Vila Nova foram no trabalho do meu pai para levá-lo para fazer teste, depois ele levá-lo novamente de volta. Mas o meu pai falou, não vou não, estava com medo de perder o emprego nele. Então eu vejo assim, que meu pai sempre teve essa aptidão para o futebol, né? E ele não pôde realizar o sonho dele, e eu comecei então a jogar. Eu acompanhava meu pai nos jogos que ele fazia, e sempre nos intervalos, né? O Ronaldo em campo lá brincando com a garotada lá. E eu comecei a me destacar, né? E eu comecei a jogar aos 10 anos de idade, eu estava jogando com um jogador de 13, 14, 15 anos, eu com 10 anos. Isso faz uma diferença, ainda mais nessa fase. Exatamente. Né? 10 para 14, a diferença é grande demais, é enorme. É um ano na infância. Até porque essa fase, o garoto já chegou na adolescência, já começa a desenvolver ali o corpo, até mesmo questão muscular, e aí já fica... Né? E eu já me destacava nesses jogos. Né? Não fala, pô, filho do Dário, meu pai chama Dário, né? Nome de craque. Nome de craque. Ô, seu Dário, seu filho joga muito. E aí começou a surgir, até que um dia um diretor do Cruzeiro, que ficou sabendo, né, da minha fama, vamos dizer assim, em Santa Luzia, me convidou para fazer teste no Cruzeiro. E aí, o primeiro teste que eu fiz, eu fui escolhido. Primeiro teste, não precisa fazer mais. Eu já fui escolhido ali, separado, comecei a jogar então no Cruzeiro. Então, na época da minha infância, eu brincava muito nos jogos ali, nos campinhos, né, de Santa Luzia, campo de terra, né, terra misturada com pedra, né, e quando caía, só a graça de Deus, a misericórdia, ralava todo. Então, eu falo assim, hoje eu fiz o curso de treinador. Eu tenho a licença B e terminei a licença A. E lá falava-se muito sobre futebol raiz, tá? Que é os campinhos de pelada, que não existe mais, infelizmente, acabaram. Por isso que a escassez de craques, vamos dizer assim, porque antigamente todo campinho que você ia, você via um cara destacável. E hoje também mudou muito o olhar de quem foca na carreira. Exato. Sim. Aí você passou por essa fase, chegou até o Santa Teresa, inclusive a gente tinha clubes, né? Tinha o Santa Teresa, o Venda Nova, nessa geração que realmente também, além dessa parte do jogar bola na rua, de estar mais solto o talento, tinham essas outras equipes que estavam ali por trás que revelaram um grande jogador. E a gente, você citou o Labras, tem o Santa Teresa, de onde você saiu, tinha o Venda Nova, o Cavaleiro Negro, o próprio Guarani também, que você jogou, e além disso, o Valério, o time de Lavras. E eu queria perguntar justamente isso. Você ainda faz parte de uma geração que ficou aqui no Brasil, que jogou. A gente conversou agora há pouco, a gente vai chegar lá, dos vários craques, não só no América que você jogou durante a sua carreira, que tiveram uma carreira mais longa no Brasil. Além dessa parte da garotada jogar na rua, de ter essa parte do talento, que a gente sabe que faz diferença. Eu já vi até uma entrevista sua que você citou uma passagem do Sampaoli no Santos, que chama a garotada que estava lá na rua para jogar, para mostrar aquele futebol. Onde que o Brasil, ou então o futebol, perdeu esse contato? Essa pergunta sua é muito boa, interessante, e vai muito de encontro àquilo que nós, ex-atletas, estamos falando hoje nas entrevistas. Sim. Porque a gente pode responder. Sim. O repórter não pode responder, porque ele não entrou em campo. Claro. Estou falando em campo profissional. Claro, ele pode até estudar a tática, mas ele não sabe como é que é o dia a dia. Ele não sabe o que é o dia a dia. Sim, ele não conhece o que a pessoa passa até chegar. Ele não sabe o dia a dia do atleta como que é. Então eu vejo assim, o Cafu falou uma coisa interessante, de quem está falando é o Cafu. Sim. Né? O cara que mais vestiu a camisa de seleção brasileira, né? E o Cafu, ele estava falando exatamente sobre isso. Ele falou assim, cara, o que o Brasil está perdendo é exatamente nessa questão cultural. Qual é a cultura brasileira? Como que é o atleta brasileiro? Como que é o jogador de futebol no Brasil? Por que o Brasil é o maior exportador de jogadores do mundo? Sim. Do mundo. Ainda ainda aí vai continuar sendo. Porque os olhos do mundo estão aqui, cara, brota craque, brota jogador. É diferente lá de fora. Então,
Eu vejo assim que... Aqui ele já nasce, lá eles têm que moldar. Moldar, mais ou menos isso. Aqui, você pode ver onde, se você vai em alguma periferia, ou no interior de Minas, no interior do Brasil, Sim. você vai ver muitos jogadores com muita qualidade, Sim. muita qualidade. É questão de oportunidade, onde você fala que os interesses são outros, não é? Os interesses são outros. Hoje existe o famoso agente, né, de jogador, né, que antigamente era procurador ou empresário. E nós sabemos que tem muitos clubes que são aliançados com empresários. Isso atrapalha às vezes. Tem muitos critérios usados para poder colocar o garoto para jogar. Eu penso que realmente o futebol brasileiro se perdeu um pouco na questão de não valorizar aquilo que o atleta tem de bom, ou seja, tirar do atleta a sua qualidade. Esse é o futebol brasileiro. A organização é extremamente importante. O Guardiola, que eu tive o privilégio de jogar contra ele, né, jogar pelo Barcelona, ele deu uma entrevista. No livro dele ele escreveu isso, exatamente isso. Perguntaram para ele qual o segredo do sucesso do Guardiola. Ele falou assim, é muito simples. É muito simples. Eu peguei a organização da Europa com a qualidade do brasileiro. Acabou. Ele é fã do Tele Santana. Então é óbvio que tem a organização, né? Isso é que o jogador de futebol no Brasil precisa entender também, que não é só fazer firula, tem que ter organização. Sim. Eu acho que a gente não podia ter deixado o talento, a gente tem que melhorar, a gente tem que estar sempre atualizado, porque as coisas passam, mudam, até porque o concorrente vai utilizar dos artifícios que ele tem à frente dele para ele poder. Se ele não tem talento, ele vai usar força. Eu acho que a gente tinha que manter essa ideia. Você pensa que também seja por aí? Tem que ter o talento mais equilibrado. Tem que focar muito na formação humana também, né? Principalmente. Isso é uma importante que você está falando, Tereza, porque quando eu atuava pelo Santa Teresa, eu lembro, nós tínhamos um treinador chamado Fernando, tá? Fernando Eustáquio, tá? E ele nunca jogou futebol na vida. Não foi profissional, não foi nada. Mas era um estudioso. Naquela época, ele tinha livros e livros que ele estudava. E era um muito bom treinador ele. Fez um baita no time no Santa Teresa, que a gente fez frente para a América, para o Cruzeiro. O América sempre teve uma base muito forte. Sempre teve. Sempre revelou jogadores. Tá? E bons talentos. Tá? Então, o Fernando, todos os dias de treinamento nosso, ele reunia o jogador no vestiário, tinha uma leitura diária, né? Uma leitura diária. Ele lia um texto, né? E perguntava para cada um de nós o que nós entendemos daquele texto. E no final, não todo mundo, né? Porque não dava tempo para treinar, mas pegava 3, 4 ali, que você entendeu o quê? O que você entendeu desse texto aqui? Você tinha que falar o que você entendeu. Tá? E eu lembro que ele falava assim, olha, o papel principal do Santa Teresa não é formar jogadores, embora isso seja mais importante, mas o nosso desejo principal aqui, a nossa meta principal é formar cidadãos. Não, que incrível. Porque nem todos vocês serão atletas profissionais de futebol. Nem todos vocês vão chegar lá. Mas vocês vão sair daqui preparados para enfrentar a vida. No dia que eu fiz teste do Santa Teresa, só 3 jogadores passaram no teste aquele dia. O Natal era treinador do Santa Teresa, Natal ex-jogador do Cruzeiro. 3 jogadores passaram. Eu e mais 2. E desses 3, só eu fiquei. Então, quer dizer, nem todo mundo chega. Né? Nem todo mundo chega. Então, eu penso assim que a importância de você preparar o jogador para isso, como a gente está falando aqui agora, principalmente na base, que é lá que começa. Né? Lá que começa. Ali você tem que formar o cara, né? Conscientizá-lo, porque senão ele vai ficar frustrado se não chegar. Né? E você pode criar uma pessoa, mais um frustrado da vida, e o cara que é frustrado ele vai fazer um monte de coisa errada. Né? Ele pensa que acabou a vida. Não é assim. Né? A vida não está resumida só no futebol. Tem muita gente aí que não jogou futebol e foi muito mais bem sucedido naquilo que ele se propôs a fazer. No meu caso, né, assim, Deus me abençoou, vamos dizer assim, Deus olhou para mim e falou, esse cara vai. E aí você chega nessa época, o Jair te encaminha para te conversa, te dá os conselhos, e você já é destaque do Campeonato Mineiro já nesse ano de 88. Já nesse ano de 88 eu fui considerado pela Crônica Esportiva a revelação do campeonato. Eu tinha 21 anos de idade. Sim. E aí, lamentavelmente, eu operei meu joelho. Nesse ano ainda? Nesse ano. Eu operei o joelho. E exatamente nessa época o São Paulo manifestou o desejo de me contratar, que era o Cilinho, treinador do São Paulo, Sim. amigo do Jair Bala, que começou a sondagem. Eu opero o joelho. E naquela época o médico, eu vou me dar o luxo de não falar o nome dele aqui, mas o médico que me operou na época não era do América, era o médico que estava na seleção brasileira, na seleção mineira. Esse médico me operou. E 2 meses depois ele assinou o contrato com a seleção do Catar e foi embora e me deixou sozinho aí. E eu ia para o América, eu levantava peso, ficava que nem maluco. Sim. Lá. Né? E a cabeça, como é que ficou? A cabeça ficou. Então o joelho inchado. Detalhe,
A lesão que eu tinha no meu joelho era pequena, bem pequena, era para fazer uma artroscopia. Eu fui para o hospital para fazer uma artroscopia, e depois da cirurgia, me deram vamos dizer assim, um sossega-leão lá, né? Uma anestesia geral. Sim. E quando eu acordei, o médico tinha acabado de fazer cirurgia, mostrando na mão dele o menisco que ele tinha tirado. Ou seja, não precisava tirar meu menisco fora. A lesão era pequena. Era apenas um artroscópio para ele tirar a lesão e pronto, e beleza, eu ia embora para casa no mesmo dia. Não precisava nem de abrir meu joelho, né? Até o Paulo Afonso falou comigo, não vai nem abrir seu joelho, fique tranquilo e tal, beleza. Só que, infelizmente, aconteceu isso. Aí eu comecei a treinar, e o joelho inchado. Nesse mesmo ano, no espaço de menos de 5 meses, ou 5 meses no máximo, eu fui submetido a 3 cirurgias. Né? 13 de agosto, 11 de novembro e 27 de dezembro. E eu voltei a jogar só no ano seguinte. Por quê? Deus colocou um anjo na minha frente. Bom, como assim um anjo? De asa, não. Um anjo chamado Dr. Simar. Sim. Né? Dr. Simar, que Aí eu não o hoje, conhecia. Tá aqui até hoje. Eu não o conhecia, você pode falar que eu falei isso para vocês. Eu não o conhecia, mas ele já mandou um recado para mim. Pede para o Rondó me procurar lá no hospital Veracruz. Eu fui lá procurar o Dr. Simar. Me conta a sua história. Contei minha história para ele. Eu contei a história para ele, imediatamente mandou tirar a radiografia. Tirou a radiografia e falou assim, vou ter que operar seu joelho de novo. E aí? Nossa, sua cabeça deve ter... Aí eu falei, fazer o quê? Eu já estava numa situação difícil. Aí ele operou meu joelho. Falou, agora você é jogador para 89. Falei, beleza. Né? Aí quando eu voltei a treinar, o que o Dr. Simar falou comigo? Ó, tinha resto cirúrgico no seu joelho. Gente. Né? E corpos livres no seu joelho. Então isso aí está causando esse inchaço aí. Aí tem que limpar e tirar. Tirou, tá? Eu voltei a treinar, o joelho inchou de novo. E um belo dia eu em casa, eu passei a mão na minha perna, no meu joelho, eu senti algo diferente no meu joelho. Tipo um corpo estranho no meu joelho. Sim. Fui correndo no Veracruz. O doutor Simão olhou e falou, rapaz, tem uma plica sinovial no seu joelho. O quê? Plica sinovial? O que é isso, doutor? Ele me explicou o que era, né? Da espessura de um dedo. Sim. Nós temos uma membrana chamada membrana sinovial no joelho, que é o que lubrifica o joelho. Né? Que libera o líquido sinovial no joelho. Então, quando você toma alguma pancada no joelho, torceu o joelho, automaticamente essa membrana ela solta um líquido um pouco mais para proteger o seu joelho, ou seja, é uma medida protetiva do seu próprio joelho, do próprio organismo. Né? Eu quase me tornei um ortopedista de tanto operar. Mas eu lembro que o doutor Simar falou isso e falou assim, olha, só tem uma maneira de tirar isso, é operando. Já fiz 2. Ele falou, vai para casa, passa o Natal em casa, no dia 26 você vem para cá, no dia 27 eu opero. No ano seguinte, o América contrata o Procópio. E aí vem com o Procópio esse pessoal todo, né? Vem João Leite, com o Procópio, o Everton. Veio o Everton, veio o Jatobá, né? Veio o Luiz Carlos Marins, né? Veio o Amarildo, lateral direito, o Paulo Cruz também veio nessa época. Aí o América volta então para a Série B do Campeonato Brasileiro, nós somos vice-campeões da Série C, perdemos nos pênaltis, né? Lá pro Atlético Goianiense. Sim. Né? Então o América montou realmente um elenco muito bom. Nós ficamos bem no Campeonato Mineiro, ficamos em terceiro lugar, vamos dizer assim, né? Mas para quem vinha mal, né? Em 1991 foi o ano que o América permaneceu na Série B do campeonato, né? Ele retornou para a Série B, então permaneceu, né? E aí nós ficamos em 4º lugar no Campeonato Mineiro. E nesse ano de 90 eu ganhei o Troféu Guará, 91. E em 91 ganhei de novo. Tinha ninguém que jogava bola. O Nonato, Paulo Roberto. Né? E nesse ano foi muito bom. Para mim foi muito bom, porque eu fui considerado o principal jogador do América. Imagina, um cara lateral esquerdo ser considerado o principal. É o jogador mais entrevistado, é o nome sendo cotado para a seleção brasileira. Você sempre jogou nessa posição, Ronaldo? Não. Aí eu vou ter que voltar um pouquinho atrás. Vou falar do Fernando. Aquele momento em que você falou com o Jair. Do Fernando. Na verdade, o que aconteceu foi quando eu estava em Santa Teresa, precisou de um lateral esquerdo para treinar, porque o lateral esquerdo titular, o reserva, estava machucado e eu era recém-chegado em Santa Teresa. O Natal, então, falou comigo assim, Ronaldo, quebra o galho para a gente na lateral esquerda. Eita. Eu falei, Natal, mas eu nunca joguei lateral esquerda. Nunca quebrou o galho tão bem, gente. Aí eu falei assim, não tem problema não, você é o canhoto aqui e tal. Tinha 2 semanas que eu estava no clube. Eu não tinha como dizer não pro treinador. E só que o Santa Teresa tinha um ponta-direita, que era muito bom jogador. Muito bom jogador. Eu falei que esse cara vai acabar comigo. E aí, resumindo a história aqui, é muito longa a história. Eu lembro que nesse treino, era um coletivo, pronto, na sexta-feira, para jogar contra o Atlético Mineiro no domingo. Primeiro jogo amistoso de Santa Teresa no ano, que seria. Tá?
E aí eu treinei no primeiro tempo, eu fui tão bem que o Natal, no segundo tempo, ele me coloca como titular do time. Terminou o treinamento, beleza, tomei banho, tô indo embora pra casa. Cheguei, aí, bem que próximo aqui, eu peguei a rua, quando eu cheguei aqui na Contorno, aí eu cheguei em frente, fiquei olhando e falei assim, cara, eu olhei lá o nome, número 6, Ronaldo, será que sou eu? Olha, será que sou eu? Eu falei, vou voltar lá pra saber se sou eu. Aí eu vou, porque eu não conhecia o jogador de nomes ainda, Quando eu voltei, fui lá na sala do treinador, eu falei, ô Natal, o Ronaldo, número 6 ali, por acaso sou eu? É você. Eu falei, mas eu vou jogar lateral esquerdo? Eu falei assim, se você fizer 10% que você fez no treino, pra mim tá bom. Palavras do Natal pra mim. Eu falei, tá bom. 8 horas da manhã aqui no campo, beleza? Beleza. Então, bora pra cá, cheguei em casa, falei, pai, vou jogar domingo. Meu pai, já? Eu falei, já. E eu vou jogar de lateral esquerdo. Oh, mas você nunca jogou? Eu falei, mas eu treinei lateral e gostou. Resumindo a história, fiquei um ano todo jogando de lateral esquerdo. Final do ano, ganho um troféu do Santa Teresa como o destaque do ano. Pô, tinha Palinha, tinha vários jogadores na época. E eu, como lateral esquerdo, fui destaque do ano, ganhei um troféu. Meu primeiro troféu. Né? E no ano seguinte, como eu já estava com moral no Santa Teresa, seleção mineira, quase fui para a seleção brasileira. E aí eu falei, Fernando, eu não quero mais. O Natal saiu, o Fernando assumiu. Falei, Fernando, não quero jogar lateral, não, quero voltar para minha posição, que era camisa 10. Eu era meia esquerda, né? Aí voltei a treinar nessa posição e vim treinando bem, fazendo gols, todo treino fazia gol, né? Jogos amistosos fazia gol e tal. O Fernando falou assim, me chamou, Ronaldo, vem cá, você tá bem, mas nós perdemos lateral. Volta para lateral. Eu falei, não volto. Vou bater o pé que não voltava. E ele falou assim, olha, não tem lateral esquerdo com potencial como você. Você pode se dar muito bem como lateral. Volta. Você pode ir longe na lateral. Aí ele conseguiu me convencer. Eu voltei para lateral. E aí de lá para cá, foi até encerrar minha carreira como lateral esquerdo e a história... Você firmou nessa posição. Me firmei. E por que eu me destaquei muito? Como meia esquerda que eu era, então eu era muito ofensivo. E eu sempre tive um senso de posicionamento muito grande na parte defensiva também. Por isso que aliou uma coisa com a outra, né? Então, tanto para atacar eu era muito efetivo, quanto para defender também, onde eu fui me destacando, né? E depois nós vamos chegar no São Paulo, porque ele me contratou. Mas aí nesse período que você já estava falando, você ganhou o Guará 2 vezes seguidas, além de ter sido destaque quando começou em 88, ou seja, começou com tudo aqui no América, né, nesse período, apesar dessa lesão logo no início, mas você já se recupera muito bem. E aí se destaca. E é nesse momento que você vai pro São Paulo. Antes de entrar nesse assunto do São Paulo, eu queria só fazer uma observação que é muito interessante você falar sobre esses perrengues da sua primeira passagem aqui no América. Porque o clube hoje carrega esse selo de DNA formador, a gente acompanha categorias de base, a gente vê um processo totalmente diferente do que você vem contando. E o Euler também, né, contou vários perrengues, então isso é muito importante para os nossos torcedores verem realmente a evolução do América nesses anos todos, né? Então, assim, hoje em dia a gente carrega esse selo de DNA formador com muito apreço, mas, assim, a gente tem que lembrar todos os perrengues que os craques do passado... Contar, né? E é muito gratificante a gente chegar aqui hoje e contar isso como um passado e não como um presente, Sim, né? Não tem como voltar, né? O que você está falando é interessante, só que, Felipe, antes de chegar o São Paulo na parada, chegou o Corinthians, tá? O Corinthians veio com tudo para me contratar. Já teve um clássico paulista antes, só para contratação. E aí, em 91, eu estava em casa, um empresário me liga. Pô, Ronaldo, eu preciso que você vá comigo lá no escritório do América. E era exatamente aqui. Não tinha um shopping na época, né? Casa e um lote grande aí. Né? E aqui era a administração do América, aqui era a sede do América. Aí, eu vim com ele aqui. Ele chegou e falou assim, olha, eu sou representante do Juan Figuer, porque o Carlos Alberto Silva estava no Corinthians na época, né? Então, ele me queria lá. E aí, esse rapaz me trouxe aqui, que até hoje, nós somos amigos até hoje. Eu vim com ele aqui. Eu falei assim, olha, eu tenho uma proposta do Corinthians para levar o Ronaldo Luiz para lá. Aí eu lembro que o Marcos Salomão falou assim, Magno, nós não podemos abrir mão do Ronaldo Luiz agora. Aí o Magnus falou assim, não posso liberar o Ronaldo agora e tal. O Salomão convenceu ele. Aí o Magnus, né, pegou um papel, colocou um valor e botou dentro do envelope e lacrou o envelope. Falou, assina aqui. Eu assinei e ele também assinou. Se alguém aproximado que está aqui, você vai embora. Falei, deve estar uma pancada de dinheiro ali. Né? Pensei comigo. E esqueci daquilo. Só que eu falei assim, cara, vou continuar trabalhando. Aqui não me abalava, porque eu sempre fui muito focado. Essas coisas não me abalavam.
sabe? A minha estrutura não era balançada por causa disso. Então eu continuei trabalhando, continuei treinando com afinco mesmo, e dizia para os meus amigos, cara, vamos treinar. Eu sempre cobrei muito dos caras que jogaram comigo. Se você perguntar para ele, ele vai falar para você isso. Eu cobrei, vamos. E um dia um deles falou para mim assim, eu ganho muito pouco para treinar muito. Eu falei, pois é, mas se nós não treinarmos, nós vamos ganhar muito menos. Sim. Olha a minha visão qual era. Eu falei, então vamos trabalhar aqui, cara, pra gente melhorar. Aí eu falei assim, eu vou jogar no time grande, falei na época, né? Time grande é o time do patamar maior que a América na época, eu falei. Vocês eu não sei, mas eu vou. Aí no final do ano, o São Paulo veio me encontrar. Né? O São Paulo veio me encontrar. Aí, eu estava em casa, o rapaz me liga, né? O Magnus me liga, falou, vem aqui pra sede, porque nós já fechamos um negócio com você e o Palinha. Pega o Palinha na casa dele. Eu saí de Santa Luzia, fui lá no bairro Cardoso, no Barreiro. Sim. Palinho não tava lá. Tá na floresta jogando bola. Eu vim aqui na quadra da floresta, Palinho não tava aqui. Eu peguei a esposa dele. Gente, peguei olha o Palinha, isso. peguei a esposa dele, trouxe ela comigo, fomos na quadra, ele tava lá. Eu vim pra cá, deixei recado na casa dele. Não passou 10 minutos, Palinha chegou aqui. 10 minutos. Falei, Palinha, você tava onde? Tava lá no bairro Cardoso. Falei, você gastou 10 minutos do Cardoso aqui? Falei, falar que eu tinha um negócio pra nós aqui, eu vim correndo. Eu louco, Palinha. Aí chegamos aqui onde o Magnus falou, olha, eu estive em São Paulo, fui procurado por dirigente de um grande clube de São Paulo, e entre os clubes, entre a América e esse grande, só vamos falar que o clube que era, entre os dois clubes já está tudo ok, agora é só vocês ir para lá e acertar a parte de vocês lá. Falou assim, ó, o interesse desse clube é em você, Ronaldo Luiz, não é no senhor, Palinha, não é no senhor, o senhor me deu muito trabalho esse ano, não é no senhor, mas é no Ronaldo, e a única condição de você permanecer, de você ir para esse clube e ficar lá, é se o Ronaldo Luiz ficar. Se o Ronaldo Luiz não ficar, você também não fica. Sim. Eu falei, que louco isso. O Palinha sempre foi muito amigo, né? Desde Santa Teresa, né? Então, resumindo, aí ele falou que time que era o São Paulo Futebol Clube. Cara, eu falei, que loucura, rapaz. Eu tava vendo São Paulo ser campeão paulista. E o valor? Era isso que eu queria saber. O valor da carta. Valor, pode falar. E resumindo, nós somos de São Paulo e tal, e o Magnus Livre, quando a gente veio aqui despedir deles, tal, agradecer, óbvio, né? E a gratidão pelo América é eterna, não tem como ser diferente. Aí o Magnus Livre falou assim, ó, lembra daquela carta que eu te falei? Eu lembro. Ele rasgou o papel. Rasgou o papel, ele tinha colocado lá $500 mil. Sim. Se alguém aproximasse daquilo, ele me venderia. E o ano para o São Paulo foi muito bom, e automaticamente o nosso crescimento no São Paulo, eu e o Palinha, a nossa afirmação no São Paulo foi tão boa, que aí o pessoal começou a falar de América. Refletia aqui. Refletia aqui. Tem uma coisa que o Euler trouxe pra gente, disse que o próprio Tele tinha uma equipe, um olheiro que ficava só por conta do América. Era isso? Eu não sei desse. É bem provável que sim, realmente. Eu fui procurado por uma pessoa. Porque quantos que saíram do América especificamente para o São Paulo? Pelo menos assim, 3, eu, Palinha e o Euler. Isso, 92 o Palinha e eu, 94 o Euler. Aí você vê os jogadores que passaram pelo América, que deram certo na vida. Isso a gente está discutindo agora. Um DNA formador. E não tenha dúvida que é mesmo. Não tenha dúvida que é mesmo. E o Rogério sempre falou comigo, Ronaldo, eu eu pedi a contratação do Ademir quando eu estava lá no Flamengo. Os caras riram da minha cara. Riram dele. Nessa época, o Tele, com esse olhar pro América, já tinha essa vivência, até pelo pai do Tele também ter trabalhado, ter a passagem, toda a identificação que tem o Tele com o próprio América. Sim. E aí você foi brilhar lá no São Paulo, 2 Libertadores pelo São Paulo com 2 Mundiais. Sim. E aí conviveu com Zete, Aí foi diferente, né? Cafu, Aí eu chego Miller. eu chego lá apenas como mais um. Aqui no América eu era o cara. Não era um dos principais jogadores, junto com o Palinho e outro, Ricardo, né? Que o Ricardo jogava muita bola. E aí eu chego no São Paulo, dia 13 de janeiro. Dia 14 a representação. Aí eu começo a chegar os caras, Zete. Eu ficava olhando os caras chegando. Ué, ficava olhando, os caras de seleção brasileira. O Zete, o tinha Ronaldão. uns 6, 7 jogadores da seleção? Por aí, Lá no São Paulo? uns 6, 7 ou 8 jogadores. Aí chega lá o Cafu, e daqui a pouco chega o Miller, e o Antônio Carlos, Sim. o Nelsinho, Raí. e o Raí. Eu queria ver o Raí. cara. Se tivesse selfie na época, né? Ele tirava uma selfie com o Raí. Brincando com o que a Tereza está falando, a gente está falando da base, falando de formação. Você acha que isso aqui atrapalha o jogador hoje? Ajuda?
essa exposição que antes tinha, a gente tinha também, exposição, como você falou, tinha os repórteres, os setoristas, as televisões, as redes de televisões, que ficavam atrás, aquela paparazzi e tudo mais. Mas hoje tem um foco muito maior e é específico. A privacidade do jogador, além do... Porque a gente falava muito do jogo, o jogador, o talento... Mas agora, além disso, tem todo um... Aí a gente tem as redes sociais, tem o TikTok. Pessoas querem saber da vida pessoal também. E aí tá mais próximo. Isso ajuda pelo fato do jogador já saber lidar com a própria imagem, ter que aprender a lidar com a própria imagem, ou isso atrapalha porque aí ele perde o foco? Deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Porque isso... Vou te perguntar uma coisa, para vocês dois. Existe curva perigosa? Estrada perigosa? Existe? Existe. E se eu falar pra você que não existe? Que perigoso é quem faz daquela curva perigosa. Que faz a curva perigosa, verdade. Porque atenção a pessoa tem que ter. A estrada tá lá. A estrada mata alguém? Não. Quem mata são as pessoas que dirigem por ela. Trafegam por ela. Tá? É um exemplo assim bem... Fala tudo. Tá? Então, quer dizer, o celular é perigoso? Tá aqui, ó. O que o celular tá fazendo comigo? Nada. Tá desligado. Agora, a forma como eu utilizo, esse é o problema. Entendeu? Então, o que o jogador faz hoje? A exposição através da rede social, ela é muito grande, mas quem é que expõe? É o celular que vai lá e capta a imagem? Não, é quem está tirando, quem está fazendo. Sim. Então, eu posso ele tem consciência do que ele tá fazendo. Eu posso usar esse celular como uma grande ferramenta para meu benefício. Uhum. Mas, em compensação, também, se eu não souber utilizá-lo da maneira correta, eu vou atrapalhar. Então, eu acho que tudo na vida chama-se disciplina. Você tem que ser uma pessoa disciplinada em tudo que você for fazer na sua vida. Então, às vezes, o atleta, por exemplo... o cara tá machucado. Aí ele vai lá num aniversário e tá lá pulando com a turma lá. Porque os caras vão pra cima. Como é que pode? Todo mundo tem acesso à rede social hoje. Todo mundo tem acesso. E é instantâneo, né? Além de ter acesso, é instantâneo. É instantâneo. Se sair uma foto aqui agora do Ronaldo na TV com ele aqui no podcast, já vai virar. O mundo inteiro. Entendeu? Então, hoje a notícia ela é muito mais rápida. Não precisa se esperar mais. Ou esperar uma notícia no jornal no dia seguinte. Hoje não, filho. Aconteceu, virou manchete. Não tem como. Então, o jogador tem que ser trabalhado para ensiná-lo, melhor dizendo, a como ele agir com o celular e na rede social, na minha opinião. Porque às vezes expõe muito. Né? O atleta ele não tem direito de repente, tirar umas férias com a sua família? Lógico que tem. Claro que tem. Ele é um ser humano, ele é um ser humano jogador de futebol. Uhum. Mas o que acontece com o torcedor hoje que está muito mais, não vou dizer apaixonado, porque o jogador que é apaixonado, porque paixão é doença, né? Uhum. Agora, o torcedor que ama o clube, ele vai sempre zelar pelo clube, ele não vai destruir carro de jogador, ele não vai levar o jogador a machucar, não vai agredir o jogador porque perdeu um título ou perdeu um jogo. É aquele período que passa do fã pro fanático. Fanático é perigoso. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Nós estamos vendo pessoas aí que não são nem fanáticos, são bandidos travestidos de torcedores. Exatamente. Tá? Pessoas que participam de facções e que estão no futebol hoje para realmente azucrinar a vida do jogador. E o jogador, ele vive, o cara não pode sair na rua. Se ele perder um jogo, eu não vou sair hoje não, porque eu não sei quem eu vou encontrar na rua. Isso não existe, cara. O cara tem direito de ir e vir, ele paga imposto. O cara ganha bem. Tá, ganha bem porque ele é jogador de futebol. Isso aí é uma coisa natural, é o salário dele. Né? Então, eu vejo dessa maneira e já falei várias vezes em live sobre isso. Né, que eu não concordo mesmo e vou sempre repugnar esse tipo de atitude de torcedor, porque isso não é torcedor. Ele tem direito de cobrar? Todo direito de cobrar. Sim. Ele pode ir para o estádio, pode ir para a frente do CT, protestar? Pode, desde que não agrida e, não, né, e também não coloque em risco a saúde física do ser humano, né, nem do atleta, do ser humano. E hoje até a família do atleta está sendo ameaçada, isso não existe. Né? Isso não existe. Bom, e aí vamos voltar ao São Paulo, né? 1992. Chegou lá, viu aquele povo todo, ficou assim, meu Deus, onde é que eu tô? E aí? Criou amizade logo ali no inicinho? Isso é muito inimizades? Você só faz perguntas boas. Muito bom. Eu lembro que eu estava sentado numa maca, eu nunca tinha corrido numa esteira, nunca na minha vida eu tinha corrido numa esteira. Chegou lá, eu tinha que fazer um teste numa esteira. A Moraci falou assim, já correu esteira? Eu falei, não, então segura na lateral, você não cair. E não olha para baixo, pra você não ficar tonto. Né? Lá tinha um aparelho, né? O São Paulo, da época, já era muito avançado. Né? Tinha lá um fisiologista, Dr. Turíbio, que voltou para São Paulo agora.
que na época era, sem dúvida nenhuma, o papa da fisiologia no Brasil, o que não era dado muita ênfase à fisiologia naquela época, né? O São Paulo já tinha. Enfim, fui fazer o teste lá, né? Para ver quantos quilômetros eu podia correr com 1 hora. E eu sei que eles colocaram um aparelho na minha boca, né, no meu nariz, né, todo cheio de... E aí você ia correndo e aquele aparelho ligado no computador bem grande de São Paulo. Então você ia correndo e tal. Eu lembro que eu estava sentado numa maca e o Zé chegou e olhou, me cumprimentou e tudo, né? Depois pegou na minha perna assim, ó. Eu sempre fui muito magro, né? Eu pegou na minha perna assim, que canela seca, hein? Deve correr pra caramba, hein? E aí ele riu pra mim e tal, seja bem-vindo e tal. Cara, então todos eles me cumprimentaram dessa maneira. Pô, seja bem-vindo e tal. Aí o Adilson, zagueiro, né? Na época o Martiligo jogava no Cruzeiro, né? E o Cruzeiro tinha ganhado a Supercopa com o Martiligo fazendo 2 gols na Supercopa numa quarta-feira, e no domingo foi o clássico Atlético, Cruzeiro e América. Foi a semana que eu mais dei entrevista no América, porque eu ia enfrentar o Martiligo. Era o The Flash na época, ele era chamado The Flash. Né? E resumindo a história, nós ganhamos do Cruzeiro nesse dia, de 1-0, né? Eu parei o cara, né? Ele não jogou, não andou comigo. E eu, quando eu cheguei em São Paulo, o Adilson falou comigo assim: você que é o Ronaldo Luiz aí que veio do América? Eu falei, sou eu. Falei assim, você que acabou com o Tilico lá, hein? Porque o Tilico falou comigo assim: ô Adilson, pô, fui jogar com um cara lá no América, lá, o cara chama Ronaldo Luiz, cara. Pô, o cara acabou comigo, ainda bem que tá vindo pra cá agora. Então eu já cheguei lá, assim, vamos dizer assim, com uma certa fama, né? Vamos dizer assim. E isso facilitou meu entrosamento com os jogadores lá. Pô, uma semana depois eu tava rindo com todo mundo, conversando, brincando, né? Tanto eu quanto o Palinha. Porque você sai do seu habitat natural, que era o América. Você vai para um lugar onde você não conhece ninguém. Você tem que fazer o seu mundo ali. Se você demorar muito, o seu entrosamento acaba demorando também. E aí eu lembro que meu entrosamento foi muito rápido. Eu já conhecia o Olivel, porque jogava no time do Esportivo de Passos, né? Então era um jogador que eu conhecia. E ali a coisa foi fluindo de uma maneira muito tranquila, e em pouco tempo eu já estava muito familiarizado lá. E aí você falou que era mais um craque, né? Rodeado de craques. Mas era um craque, poxa, é um craque. E ganhou tudo que ganhou lá no São Paulo. Sim. Mas, você falou aí também que já vinha com essa fama, mas o Ronaldo lá no São Paulo ganha outra fama. Vira o anjo tricolor, coisa que o próprio João Leite já falava aqui na sua passagem. Se passar de mim, tem o Ronaldo lá atrás que segura. Conta pra gente. Conta pra gente como que foi isso, porque a torcida do São Paulo tem essa dívida com você também, porque não só o gol decisivo ganha o jogo, mas quem impede o gol em cima da linha por várias vezes, não me engano, umas 15 vezes lá pelo São Paulo. E aí, o que acontece? O que é mais importante, fazer o gol ou não tomar? Porque a gente sabe que, por exemplo, lá naquela final, no Mundial, quando estava 1-1, no final do primeiro tempo, o Vitor já tinha passado, o Zete já tinha ficado para trás, mas estava lá o Ronaldo que impediu o gol do Stoichkov, se eu não me engano. Begenstein. E aí, ele faz o giro, você tira ele em cima da linha, porque se toma um gol ali, como que ficaria a situação? Né? Não só fazer o gol, mas evitar esse gol para trabalhar esse emocional é muito importante. Isso é mais do que um gol. Conta pra gente esse lado do anjo da guarda. Eu lembro que nós jogamos contra o Palmeiras, ganhamos de 4-2 do Palmeiras e fomos pro Japão. Aí, no Japão, tudo aconteceu. Né? Vou falar de uma coisa que talvez muitas pessoas podem não acreditar, mas aconteceu comigo. Eu sou evangélico, eu sou pastor. Sim. E na época eu estava começando a frequentar a igreja de São Paulo. Eu fui levar uma família na casa deles, lá do bairro de Bom Retiro, até no bairro da Saúde, que é praticamente atravessar São Paulo. Então, eram uns amigos meus, eu fui levá-los em casa, e eu falei assim, vamos comer pizza, tá? Em São Paulo tudo termina em pizza, né? Aí ele falou assim, vamos orar pela viagem de vocês? Eu falei, vamos. Aí ele começou a orar pela nossa viagem lá, pedindo a Deus para abençoar, para proteger e tal. E ele falou assim, vou falar para você o que Deus está mandando falar. Eu falei, pode falar. Vai acontecer alguma coisa com você nesse jogo que vai te marcar para cima na história de São Paulo. Eu falei, então você é campeão. Eu falei, não, Deus me falou isso não, mas vai acontecer alguma coisa com você, que você vai ficar marcado para sempre na história de São Paulo. Eu falei, amém. Fui embora para casa, jogamos contra o Palmeiras, viajamos para o Japão, e veio esse lance de eu tirar a bola aos 45 minutos do primeiro tempo, 1-1 jogo. A gente estava jogando contra o Democrata, governador Valadares, com todo o respeito da Pantera, do Vale do Aço. Estava jogando no Barcelona, campeão europeu, que eu tinha visto os caras serem campeões contra o Sampdoria, que o Cerezo jogava. O Cerezo foi, então, vice-campeão da Champions League, perdendo para o Barcelona, que no final do ano ele teve a oportunidade de jogar novamente contra o Barcelona.
né? Resumindo a história, aos porque ele vai pro São Paulo. Ele vai pro São Paulo, Aí, aos 44, 59 do primeiro tempo, o Beckenstein recebe uma bola do Stoichkov, que no domínio dele, ele tira o Vitor da jogada, eu saio da posição onde eu estava e corri para dentro do gol. Já com essa visão. O Luciano Vale, que estava narrando o jogo pela Bandeirante naquela época, ele, depois que eu tirei a bola, ele falou, Ronaldo Luiz, ele teve a percepção do lance. E de fato eu tive mesmo, porque eu fiz a leitura da jogada. Eu falei, Zé, vai sair. Eu corri literalmente para dentro do gol, não foi por acaso. Eu estava consciente. Isso é claro. Claro. Na imagem vê. E o que passa na sua cabeça nessa hora, assim? É onde eu falo que o jogador de futebol não pode estar só em campo jogar, não. Ele tem que saber fazer a leitura do jogo. Tem que pensar, né? Ele tem que pensar. E uma das coisas que, vamos dizer assim, que me firmou no São Paulo e que hoje, até hoje o pessoal tem essa coisa comigo lá, que eu conseguia fazer leitura de jogo. Eu era muito bom marcador porque eu conseguia fazer leitura de jogo. Sim. Então, o que você falou, Felipe, se a gente toma o segundo gol ali, o aspecto psicológico nosso talvez voltaria abalado. A gente talvez podia até jogar e tudo, mas, né? Mas seria mais difícil, porque psicologicamente... É mais difícil você começar um segundo tempo perdendo, já com um gol a menos, né, no placar. E aí, graças a Deus, nós fomos lá, né? O Raio fez aquele gol de falta lá e nós acabamos vencendo o Barcelona. E que eu falo com todos, sem... Não é puxar sardinha para a nossa época, não é isso não. Ou querer supervalorizar o que nós fizemos e desvalorizar o que os outros fizeram, não é isso. Mas nós tivemos muito mais chance de fazer 3-4 do que o Barcelona de fazer o segundo. Quem pega o jogo, principalmente no segundo tempo, vai ver. Né? As oportunidades que nós tivemos foi muito mais... E não só para segurar o gol ajuda o seu time, como dá uma pesada no time adversário. Isso né? Nós jogamos contra a barra da seleção da Espanha na época. O Zubizarreta, goleiro, o Ferreira, que era o direito, o Baqueiro, que era o camisa 8, ele era o capitão do time lá da seleção. Né? Tinha o próprio Beckenstein, o Pep Guardiola, que tinha sido campeão das Olimpíadas de Barcelona. Né? Era novinho, tinha 23 anos lá que tinha na época. Nossa, que massa também. Muito novo. Né? Então, assim, nós ganhamos do todo-poderoso Barcelona. Né? E daí foi quando nós chegamos no Brasil, é que eu fui ver a repercussão do que aconteceu. Né? Eu lembro que quando terminou o jogo... Você foi o herói. Quando terminou o jogo, um grande amigo meu até hoje, né? O Calef, que era diretor na época, um cara que tem uma paixão por mim muito grande, ele tem um carinho muito grande, o Calef, ele veio em direção a mim e começou a beijar minha cabeça. Me abraçar e beijar minha cabeça, né? Tipo, puxa, eu sou o cara, né? Então, aquele lance, eu não tinha noção daquilo que tinha representado ali, porque no América eu fazia isso. Pelo menos umas 3 ou 4 vezes eu tive a oportunidade de girar a bola, assim, entrando já, né? Então, era uma coisa habitual minha, vamos dizer assim, né? E aí, quando nós chegamos no Brasil, que eu fui ver a repercussão daquilo. E aí os caras começaram a falar anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, o negócio perpetuou no São Paulo. Aí aconteceu também o que você está falando na Libertadores do ano seguinte, contra o Cerro Porteño do Paraguai. Nós ganhamos deles de 1-0 no Morumbi, né? E muita gente falou que a gente tinha perdido a oportunidade de ir para a final de novo. Falei, por quê? Nós ganhamos. Mas vamos jogar lá. Falei, tá, mas vamos jogar contra nós. E aí o jogo ficou 0-0 e aos 45 do segundo tempo o Arce bate o escanteio, o Rivarola antecipa o Zete e a cabeçada eu estava exatamente no lugar onde eu precisava estar. Uma emissora lá em São Paulo, né? Na reportagem, os caras botaram a minha foto e com um corpinho de anjo. Daí é onde surgiu, então, o anjo da guarda tricolor. Né? E aí perpetuou, e todo mundo que vai falar de Ronaldo Luiz, falou de anjo da guarda, sabe quem é. E essa conquista do Mundial sobre o Barcelona foi o seu título mais importante? Né? O principal, né? Assim, vamos dizer assim... Por você ter sido o herói também. Foi porque é título mundial, né? Claro. E nós jogamos contra o campeão europeu, né? E o mundo valoriza a Champions League, não valoriza muito a Libertadores. Essa que é a grande verdade, né? Então, assim, a Champions League é o campeonato mais importante no que se diz respeito a clubes. E nós fomos lá e ganhamos, cara. E ganhamos de virada. Não foi um negócio por acaso. Né? Achou uma bola e foi lá para trás. Não. Né? E aí, esses vários craques, a gente sabe que também tem o lado do ego, a gente sabe que não que isso prevaleça ou prevaleceu naquele time do São Paulo. Mas o Tele sabia trabalhar muito bem isso. Sabia, ele era um bom gestor, né? Como que era trabalhar com o Tele? Todo mundo fala que o Tele, a gente escuta histórias, fala que do excelente treinador, mas ali, nos bastidores, que a gente sabe também que quantas vezes o Tele fala assim, não compra esse carro, não, né? Pensa também no lado da carreira do jogador. Como que era essa convivência com ele?
Primeiro que eu tenho uma gratidão muito grande pelo Tele também, por ele ter me levado para o São Paulo. Eu falei isso para ele, falei para o senhor, muito obrigado por você ter me trazido para cá, para São Paulo. Ele falou comigo assim, se você não tivesse valor, você não veria. Curto e grosso. Certo. Entendeu? Se você não tivesse valor, você não viria. Falei, não, beleza. Ok, vamos continuar. Então, assim, e outra coisa, quando eu fui para São Paulo, antes de ir para São Paulo, mas já estava contratado para São Paulo, eu comecei então a receber ligações dos repórteres de São Paulo. Falaram, nós não sabemos quem é você. Olha os caras, nós não sabemos quem é você. Nós não sabemos quem é você, nós não te conhecemos. Mas você já está chegando aqui com uma responsabilidade muito grande, porque o Tele te pediu de presente de Natal. Eu falei, que louco. Eu falei, nem cheguei ainda, tá pensando desse jeito, né? Mas tudo bem, para mim foi ótimo. Né? Eu já cheguei com um cartaz. Com moral. Então, assim, o Tele, ele sempre preocupou com o atleta, com a vida do atleta, dentro de campo e fora de campo, por causa da sua própria história. Né? Então, ele via jogadores, por exemplo, o KT, né? O final do KT, o Macedo, alguns jogadores que compravam um carro um atrás do outro, ele ia para cima mesmo. E vai, comigo não vai jogar. Se continuar assim, não vai jogar. E não jogava mesmo. Não queria saber quem que era. Entendeu? Então, tinha jogador, por exemplo, que comprava carro e deixava o carro lá fora. Não botava o carro dentro do CT. Pro Tele não ver. Pra não ver. Deixava o carro. Entendeu? Um dia o Macedo comprou um carro lá e botou uma foto, né? Plotou o capô do carro com uma mulher com uma asa. O Tele ficou doido. Chegou lá, um dia chegou lá com um cabelão grandão, igual do Holy Good, cabelão lá, o Tele olhou, vai tirar, e vai tirar os caras. Não, Macedo, você não vai tirar não, tem que ter personalidade, os caras botando tudo no Macedo, não. Macedo, não vou tirar não, fiquei 8 horas para colocar esse negócio. No dia seguinte chegou no careca, não tira para ver. Ele xingava muito o Palinha, porque o Palinha trocava de carro de 10 em 10 dias. Né? Então, quer dizer, ganhava um salário bacana e tal. E aí ele ia para cima, então cobrava. Então ele preocupava com isso. E realmente, de fato, ele era um pai. Aquele pai que cobrava, que enchia a paciência. E um dia o Cafu falou assim, olha, o dia que teria parar de pegar no teu pé, não foi comigo não, falei com outro atleta lá. Você pode pedir para ser mandado embora, então pega para outro clube. Porque quando ele tá pegando no teu pé, é porque ele tá te querendo. E isso era fato. No dia que ele não falava com o jogador, o São Paulo já emprestava, porque sabia que ele não queria. Então comigo, eu sempre fui um cara muito disciplinado, né? Obediente, eu morava dentro do CT, e ele falou, jogador solteiro que mora dentro do CT, no máximo até meia-noite, chega aqui, aí pode entrar, depois de meia-noite não pode entrar mais não. O duro não poder entrar, o duro no dia, a duro que você ia levar. Depois, né? Se você não entra, vai para um hotel, volta de um outro dia, vai treinar, beleza, mas... Na hora que você for conversar ali... Não, ele não conversava com você sozinho, ele reunia todo mundo e sentava madeira nos caras. E um dia aconteceu comigo, porque aí eu já tinha me convertido e tal, e tava paquerando uma garotinha da igreja na época, né? E eu tinha comprado um Tempra na época, o Tempra, né? Era o Tempra, né? Foi o primeiro carro do ano que eu comprei, em 93. E aí um aniversário próximo dali do CT, né? O CT na Barra Funda, tinha um bairro de Perdizes, muito próximo, bem próximo do Allianz Parque ali. Fui lá na casa de uma família da igreja, e o pai da garota que eu tava paquerando na igreja lá, acabei namorando ela durante um tempo, ele queria ver o Tempra. Eu fui lá mostrar o Tempra pro pai da menina, fazer graça, né? Né? Mostrar. Eu quando eu no relógio, meia-noite e 20. Falei, já não entro mais. Nossa. Falei, não, tem que ir embora. Peguei o carro e fui embora correndo. Não fica mais, não posso, não, tem que ir embora. Aí fui correndo embora pro CT. Quando eu cheguei lá, eu falei pros caras, o cara, não, meia-noite e 20, cara, você sabe que não pode entrar? Eu falei, eu sei, eu tava aqui na Rua Triaçu e tava no aniversário, cara, numa família da igreja. Se você não quiser me deixar entrar, você tá no seu direito, aliás, você tá cumprindo o seu papel. Eu vou pro hotel e durmo lá e volto amanhã cedo. Ele falou, mas você nunca deu problema, pai, entra. Aí abriu a porta pra mim entrar, eu falei, pode deixar que eu falo com ele, tá? Aí no dia seguinte eu fui o primeiro a acordar, ele tinha mania de acordar às 6 horas da manhã, levantar às 6 horas da manhã e ficava andando ao redor do campo, olhando se o campo tava bacana, tinha buracos, tinha as paquinhas, ficava comendo gramado e tal. Meu quarto era de frente pro campo. Eu falei, vou lá agora. Quando eu descia, tava no banho. As pernas estavam assim, né? Tomando banho. Tomando banho. Aí eu falei, professor, bom dia. Bom dia, voz grossa. Bom dia. Professor, ontem eu fui no aniversário aqui na Rua Triaçu, assim, tá, acabei distraindo um pouco lá com o tempo. E cheguei meia-noite e 20 lá no CT. Nossa. Ele começou, não é possível, você que nunca me deu problema. E falou, eu baixei a cabeça e deixei ele falar. Eu falar, o quê? Eu tava errado. Né? Tem jeito. Não é possível, você nunca me deu problema. É o pai na hora que tá falando, você não... Beleza, falei, isso aqui não é problema nenhum. O problema é você não querer reunir todo mundo lá e falar. Ele falava. Ele falava.
Aí reuniu todo mundo no centro do gramado, torcedor tudo chegando, eu baixei a cabeça. Exatamente. Ele começou a falar do jogo, que era contra o Santos no domingo. Sim. Tá? Era no sábado. Começou a falar do jogo, tá? Falou de tudo. E eu quietinho, ele não falou nada. Que eu cheguei atrasado, nada. Ele não falou nada. Vamos pro treino. Vamos treinar. Beleza, tranquilo. Ninguém soube que eu cheguei atrasado. Presente, hein? É. Aí Escapei. fomos jogar contra o Santos no domingo na Vila Belmiro. Perdemos de 1-0 pro Santos, na Vila Belmiro. Nossa. Aí ele chegou no vestiário. Também, fica chegando atrasado. Economizou num dia pra descontar no Demorou, outro. mas veio, né? Puxa vida. Então ele era isso. E eu acho que os números dele, em termos de conquista, acho que mostram que eu estava certo. E aí você jogou com essa turma toda, né? Você falou do Antônio Carlos, na zaga, também na passagem aqui pelo América, depois a gente vai citar isso também, passa pelo Vasco, passa pelo Eu Curitiba, vou ter Cruzeiro, né? Depois. e aí voltou para o Cruzeiro. Todas essas equipes, a gente sabe que o lateral, você falou, né? Na estreia pelo São Paulo, fez o gol, a gente sabe que o lateral tem que ajudar no ataque, mas tem que voltar para fazer aquele papel da defesa para não deixar aquele buraco. Sim. Qual dessas zagas, qual dos jogadores que o Ronaldo jogou falava assim, eu posso ir lá para frente, que aqui atrás tá tranquilo? Tinha isso ou não? Realmente todo? Teve. Ou então você falava assim, não vou não, porque depois vem a bronca. Eu nunca tive isso porque, assim, pode dizer que eu era um lateral privilegiado, porque eu joguei sempre com jogadores que atuavam do meu lado, né? O zagueiro esquerdo, vamos dizer assim, muito eficientes. Por exemplo, aqui no América, pelo amor de Deus, para mim um dos melhores que eu joguei, Ricardo. Sim. Ricardo, para mim, foi um dos maiores, um dos que mais se aproximou do Luizinho no Atlético. Para mim, jogava de terno. Tanto é que a gente queria levar para o São Paulo também. O empresário dele que não deixou, levou para o Palmeiras na época, para o Corinthians na época. E do Corinthians a gente queria levar para o São Paulo e o empresário dele levou para o Palmeiras. Enfim, acho que ele encaixaria como luva no São Paulo ali pelo seu estilo de jogo. Então o Ricardo era tranquilo. Quando eu fui marcar o Tinigo aqui, eu falei, Ricardo, eu vou dar o primeiro bote, ele vai dar o tapa, você vier, me cobra. E é isso que fazia. Né? E nós dois matamos o Tinigo. Sim. Né? Então eu joguei com o Ronaldão, que do lado dele ali era uma porteira. Um cara um negão de quase 1 metro de altura. Então era eficiente, podia ir. E não somente na questão do zagueiro, mas nós tínhamos o Pintado também, que era que jogou aqui e foi treinador no América também. O Pintado que fazia aquela parte daí de estar protegendo a defesa. Né? No Cruzeiro, Célio Lúcio e Gelson Baresi. Sim. Então eram dois jogadores também fantásticos. No Vasco, quem era? Odivan e Mauro Galvão. Mauro Galvão. Que isso. Então, assim, eu não tive muito problema. Ficava tranquilo. Além disso, tem uns volantes que a gente jogava com eles. No América tinha o Anderson. Né? Não sei se você vai lembrar dele, mas o Anderson é um rapaz lá de Uberlândia, que era também ali um cão de guarda. No São Paulo tinha o Pintado. No Vasco tinha o Luizinho Nasa. Sim. Né? No Cruzeiro tinha o Fabinho e o Ricardinho. Então, foram jogadores assim, que davam muita liberdade. Aí tem essa geração de 90, que eu estava citando. Sim. Por exemplo, lateral esquerdo, você, Leonardo, Roberto Carlos. Poxa, aí vai... Dida, que jogou no Corinthians. E a gente vai citando. Se for citar, no gol, você falou aí, Rogério Ceni, Zete, Carlos Germano, o Dida, Danley, Marcos, Ronaldo Giovanelli. Pô. Dida. Então, a gente vê toda... aí vai falando em cada posição. Zagueiro, a gente pode citar, ficar falando aqui, Aldair, um monte de gente no meio campo. A gente não citou o Branco ainda, na lateral esquerda. Então, se for avançando, no meio campo... Júnior, na lateral direita e esquerda, onde que fosse. E por que nessa época tinha muito... O Júnior do Palmeiras, né, meu filho? O Júnior do Palmeiras e também o Júnior do Flamengo. Que já começou a jogar no meio de campo, né? Que já foi pro meio de campo na década de 90, né? Mas por que tinha tanto craque? Tem algum motivo especial? Vem dessa ideia que você falou que da base a gente hoje deixa de privilegiar o talento, nessa época era mais o talento. Onde que a gente se perdeu aí porque a gente não tem mais essa geração com tanto craque? Felipe, eu vou te falar, o que há alguns anos atrás, quem era o Barcelona na mão do Pep Guardiola? O Barcelona na mão do Pep Guardiola foi um time que encantou o mundo inteiro por um bom tempo, por causa da filosofia de trabalho do Guardiola, sim ou não? Sim. Tá certo? Claro. Não quer que joga chutão. Quer dar chutão, tem que sair tocando. A escola que ele tem é uma escola holandesa, que é a escola do Cruyff, que foi treinador dele, né, na nossa época, né? Então, veja bem, o Brasil começou a adotar esse sistema Guardiola, porque
o futebol depois do Pep Guardiola pra cá foi diferente. Eu tô falando nem só da questão tática e física, igual a gente já falou, mas eu falo assim, tinham mais olheiros, o pessoal ficava, por exemplo, no América, a gente citou até do trabalho do Tele, que o até citou, que tinha esse olhar para os jogadores do América, da base do América. Tem o próprio Cafu, que você jogou com ele. Cafu ele conta já, ele tomou bomba em um monte de time. E até voltar e aí começar lá no São Paulo. 4 vezes. Então, no próprio São Paulo ele já foi reprovado. Então, onde que tá diferente, não só, repito, nesse olhar que a gente já falou, não só para esse olhar do físico, da tática, mas onde o futebol brasileiro parou de olhar para esses craques, parou de ter esse sistema de contratação. Passa muito por isso? Acabaram os times, igual a gente citou, Venda Nova, Santa Teresa, Valério. Eu penso que é a forma de captação que mudou. Tá? A forma de captação. Tá? Você pega um jogador aí que não tem uma estatura padrão, vamos dizer assim, tá? Ou de exigência, o cara tem talento, mas não tem estatura. Aí esse cara joga de lado. Então, aí ele vai, ele frustra. Vai fazer outra coisa. Ou vão pra droga, outros vão pra outra coisa. Isso você vai deixando de lado os... Se você vê a Copa Tatiaia, por exemplo, aparece um monte de jogador, como é que esse cara não foi jogador de futebol? Sim. Falta de oportunidade. E os interesses, né, de diversos, vamos dizer assim, setor, é um sistema. É um sistema. Então tem time que padroniza, não, jogador de estatura tal não pode, nem pode tirar. Nós não queremos esse cara, queremos um jogador assim, assado. Tanto é que você vê uns caras que são muito grandes e são duros pra caramba, tá jogando. E você vê um cara que tem uma mobilidade bacana que nem oportunidade tem. Eu acho que é exatamente a forma de captação, na minha opinião, tá? É onde você pega jogador muito robotizado. E o jogador de talento tá perdendo. O jogador de talento tá perdendo seu espaço. Juninho Paulista, qual a altura dele? Não tem nem 1,70 m. Isso. Romário. É um jogador todo pequeno. O Luanzinho jogou no Atlético. Sim. Bate um jogador. O Bernardo. O próprio Denner. Entendeu? O Pavãozinho, que é pequenininho. Baita no lateral, ganhou bola de prata no Brasil. Esses jogadores, você acha que hoje não teriam espaço? Eu acho que não. Você acha que não chegaria ao profissional? Eu acho que não chegaria, pela estatura. Tem que destacar demais para chegar. Na minha opinião, dentro da filosofia de escolha deles hoje. Do padrão de jogador que eles querem. Entendeu como é que é? Eu não estou mexendo no futebol, então estou falando aqui a grosso modo. Sim. Tá? Da sua visão de fora. Eu não estou no futebol, mas eu estou na mídia aí. Claro. Então eu converso com as pessoas, eu não sou bobo. Estou acompanhando, eu vejo. Estuda. Estudo. Então é exatamente isso. Depende da filosofia. Mas agora vamos voltar ao América. Tanta coisa. Né? Você voltou, você teve mais 2 passagens pelo América. Em 97 e em 2002. Sim. O que levou você a voltar? Em 97 eu voltei. Por que eu voltei? Eu tinha sido contratado pelo Cruzeiro e o Salum, ele tinha um desejo muito grande que eu voltasse pro América. Pro Ronaldo, desde quando você saiu do América, o meu desejo sempre foi trazer você de volta. Mas veja bem, aí o Salum me chama no final do ano. Ronaldo, vamos voltar para casa? Eu falei, vamos, tranquilo. Pensei 2 vezes. E naquela época, meu passe ainda era do São Paulo. Sim. Tinha aquele negócio de passe preso, né? Os direitos federativos da era de São Paulo. E aí eu falei, Salum, eu vou pedir meu passe. Eu quero o meu passe livre para eu ficar mais tranquilo para poder acertar contigo. Já tinha acertado as bases salariais com ele antes de entrar o ano de 97. Sim. Aí eu fui pro São Paulo. Falei, eu vou pro América. Não, você não vai pro América, não. Você vai pro Atlético Paranaense, porque você vai como moeda de troca. Eu falei, não vou. Não vou. Se eu não sirvo pra você, eu não quero como moeda de troca. Eu quero seguir minha vida. Sim. E fui pedir o passe. E os caras aí, não, você não podemos dar o passe pra você, porque você tem valor. Eu não tenho valor. Se eu tivesse valor, eu tava aqui. Continuava. Eu falei com o diretor, se eu tivesse valor, eu estava aqui. Não tem não, cara. Eu não sou menino mais. Entendeu? Vocês não estão valorizando o meu passado no futebol aqui. Entendeu? Vocês estão levando em conta as contusões que eu tive. A minha contusão foi porque eu quis. Se eu pudesse, eu nem passaria em frente ao departamento médico. Ué, o jogador não machuca porque quer. Aí, não, tal, a gente tem pretensões aí, vai tá vindo jogador de lá pra cá. Eu falei, o problema de vocês, vocês dão dinheiro pra eles, mas eu quero meu passe. E bati o pé em cima disso. E graças a Deus eu consegui a liberação do passe. Aí eu pensava, não tô liberado. Aí realmente a gente voltou. Aí eu vim pro América. Foi muito bom a minha volta pro América. Só que ele falou comigo assim, Ronaldo,
tem um jogador da base que subimos agora, que tinha sido campeão da Copa São Paulo, né? Da Copa São Paulo. E aí era o Irênio, o Rinaldo, quem mais, né? Acho que o Tchelo, que era um zagueiro, tinha aqui, o Marcelo, aquele menino que depois foi pro Atlético Paranaense, que foi campeão brasileiro, o Alex Mineiro, né? Aí o Salum me chamou e tal. Foi, Salum, bacana, mas esse menino não dá conta do recado, não. Não, o Salum não dá conta, Salum. Assim, a gente conversou com o Salum, né? Mas qual jogador que você acha que a gente pode trazer? E nós indicamos, cara. Nós 3 jogadores indicamos jogador. Aí falamos, ó, traz o Júnior, zagueiro, que tá no Bragantino, que não vai ficar lá mais. O Tupanzinho, que não vai ficar no Corinthians. E traz quem foi o outro que nós falamos? O Pintado. Não, jogador muito caro pra mim, você tá louco? Salum, faz a proposta. Faça a proposta pros caras. Vamos ver, ué. Porque ninguém amanhã vai falar, o Salum tentou, cara. Aí, os 3. Ele conseguiu trazer os 3. O Pintado me liga. Olha, a gente é parceiro de quadro no CT de São Paulo, né? Eu falo, tô me ligando aqui da América aí, como é que é aí? O jogador pergunta. Conversa, né? Claro. Entendeu? Eu falei, quem te ligou? Um tal de Marcos Salum aí. Eu falei, pode vir de olho fechado. Parceiro, falei, pode vir de olho fechado. Se o Salum tá te chamando e ele combinou alguma coisa com você, o que ele combinou, você pode assinar embaixo. Eu falei, desse jeito pra ele. Olha aí, eu falei, rapaz, tô te falando. Esse cara, Pintado veio. Pintado ficou apaixonado com a América. Vem pro Coelhão, ué. Ele ficou apaixonado por. Ele falou, cara, eu nunca imaginava que o América fosse aqui. E ele estava concorrendo à seleção dos 110 anos também. Ele falou, eu nunca imaginava. O ambiente, ele encaixou como luva, todo mundo recebeu. Aí veio os 3 jogadores, o que aconteceu com o América nesse ano, 97? Campeão brasileiro. Com o Givanil. Sim. Entendeu? Com o Givanil. Nós começamos com aproveitando que a gente já falou do Jair, como que era o Giva? O Giva, uma figuraça, né? É um treinador à moda antiga, né? Amava da coletiva, né? Amava, né? Tranquilo. Eu, particularmente, amava os coletivos que ele dava, porque o jogador quer isso, né? Muita gente fala que ele é ruim, não sei o que, taticamente. Olha os números dele. Sim. Olha os números dele. A história do Só isso. Quantas vezes ele subiu ao América? Que, se eu não me engano, 3 vezes. 3 vezes ele subiu ao América. Entendeu? Assim, ele foi campeão da Série B, chegou no América, com o América estava na 2ª divisão do Campeonato Mineiro, subiu o América, da Série C para a Série B de novo, foi campeão de novo. Quer dizer, o cara tem que respeitar esse bem. Sim. Entendeu? Então, eu tive a passagem dele aqui no América, quando eu estava, foi ótima, porque o nosso convívio era muito bom. Ele ouvia a gente, né, sabe, da nossa experiência também, que a gente podia contribuir muito para a performance do América. Então, naquele ano, os 3 jogadores que nós indicamos caiu como luva no América. Os 3 foram titulares, né? E o América foi campeão, e campeão com sobra, né? Sim. Essa que foi a verdade, né? Campeão com sobra. Então, assim, é muito importante ter jogadores experientes no elenco, né? Para que possa também, esses jovens que estão chegando, esses jovens possam também crescer juntos. Porque essa é vamos dizer assim, a função do cara que é experiente. E aí tem essa passagem de 97, título da Série B. Eu não participei. Né, que vem o título da Série B desse time, né? Que você começou esse ano de 97. Aí passa e você volta para uma terceira passagem em 2002 para encerrar a carreira. Nesse ano de 97 eu fui pro Curitiba. Aí depois eu fui pro Curitiba e fui pro Vasco. E aí em 2002 eu voltei pro América. Né? Eu lembro que... mais para encerrar a carreira mesmo, porque eu já estava... No time cansado, que você ama, que você começou. Eu não voltei para encerrar a carreira, eu voltei para jogar. Né? A verdade é essa. Acabou né? encerrando. Acabei encerrando. Eu fui fazer um curso lá na UFMG, que era muito rapidinho ali, de treinador, né? E aí encerrou a carreira e depois o Ronaldo Luiz virou pastor, virou cronista esportivo. Como é que foi esse pós-era de Ronaldo Luiz, jogador? Um cidadão normal. Normal, né? Não, normal com a história dessa não tem jeito de ser normal, né? Com todo esse histórico, 23 títulos. Na verdade, é como eu falei, eu me converti em 93 e vim para Belo Horizonte a partir de 99, final do ano 99, 2000, início dos anos 2000, me tornei membro da Igreja Batista de Getsema, né? E o pastor Jorge jogou na base do América também, ele, há muitos anos atrás jogou na base do América, então ele tem um carinho muito grande pelos atletas. E eu fui frequentar essa igreja, me tornei membro lá, e em 2002 ele me chamou, falou, eu vou te consagrar pastor, porque Deus mandou. Eu falei, então tá bom. E eu já estava preparado e tudo, já pregava, né? Aí fui consagrado pastor e comecei a trabalhar na igreja mesmo, trabalhar assim, auxiliando outros pastores. Só que eu trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte, que era a SEDESE,
que João Leite era secretário de esportes, né? Aliás, João Leite era secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte, e me convidou para poder trabalhar no programa Curumim, né? Vários jogadores trabalhavam lá, o Gilmar Francisco, o Careca, o Getúlio, o Osmar Barão, esse jogador tudo trabalhava nesse projeto. E eu fui trabalhar no projeto lá no bairro São Joaquim, lá em Contagem. Então eu me tornei um diretor, depois de 5 meses de ser coordenador, me passaram para a direção do local. E ali foi bacana, porque eu fiz um trabalho bem bonito lá, comecei a trabalhar com crianças carentes, né? E aí eu comecei a aprender a lidar com o ser humano, né? Diferente, né? Você lidar com seus filhos é uma coisa, lidar com o filho dos outros é outra, né? E realmente, sim, crianças em situações bem complicadas. E ali Deus foi trabalhando comigo, me ensinando a gerir pessoas, né? Então eu tinha um grupo, uma equipe que trabalhava comigo, né? A cozinheira, a faxineira, o monitor de esporte, monitor de estudo, várias pessoas ali, de educação artística e tal, acompanhamento escolar. Então eu geria essas pessoas, assim, sem fazer curso nenhum, foi aprendendo, né, na prática, né? E aí eu fui entender, hoje eu entendo por que lá atrás eu estava trabalhando com pessoas, crianças. Hoje não, hoje eu estou gerindo o quê? Várias pessoas, né? Não é só a questão de você estar gerindo pessoas, você cuida das pessoas com N problemas, que confiram a palavra do pastor Ronaldo. E aí você, além desse lado, desse trabalho com o social, com as pessoas, você também trabalha hoje ainda com futebol, acompanhando, né? Você trabalha na televisão, lá no Alterosa Esporte, o América comemorando esses 110 anos, e a gente teve a nossa seleção dos atletas, né? De todos tiveram uma história aqui no América, e você tá lá, Ronaldo Luiz, o nosso lateral esquerdo. Como que é participar dessa seleção e ser lembrado? Você ainda é lembrado com muito carinho, né? Pelos torcedores, por toda a história que você teve, não só no futebol, mas especialmente aqui no América. Como que é ser lembrado, fazer parte dessa seleção? Chegou a jogar com alguns jogadores dessa seleção? Como que é estar nessa seleção? E além do lateral esquerdo, também temos o técnico aqui presente. 2 deles, né? Olha aí. Ô, Felipe e Tereza, eu até me emociono, assim, porque você está na história de um clube centenário, né, como é o América, e eu ver o crescimento do América, sabe? Saber o que eu já passei lá, e você olhar, e o América chegar num patamar como ele está hoje, e você falar assim, cara, já por muito tempo eu tenho sido escolhido como o principal lateral do América, sabe? Eu acho que foi uma coroação para mim durante esse tempo todo. E já há muito tempo, eu lembro que um tempo atrás eles fizeram o chamado Dream Team, que eu até coloquei no meu Instagram, o Dream Team do América, né? Eu estou ali como o melhor lateral esquerdo da história. O Salão um dia chegou para mim e falou assim, Ronaldo, quando você saiu do América, eu busquei um lateral igual você. Cara, eu encontrei um com o seu nome, que era o Ronaldo, que foi e jogou aqui, foi campeão mineiro em 93, né? O Ronaldo veio do time do Ipiranga de Manhuaçu. Mas eu não encontrei um jogador como você. Eu falei, não, tem muito jogador bom aí, não tem ninguém substituir. Eu falei, Ronaldo, mas você até hoje não tem um jogador como você, na sua posição. Eu me sinto feliz por isso, né? Porque óbvio que eu não vou aqui, eu sou o cara. Não é isso. Eu torço para que o América sempre tenha jogadores melhores do que a gente e que possa subir mais o patamar. Mas quando eu olho aqui, seleção do Coelhão, 110 anos, quantos jogadores bons passaram pelo América? Sim. Muitos jogadores. Nós estamos falando de DNA formador, o América muitos jogadores maravilhosos passaram pelo América, sabe? Eu não ganhei nenhum título pelo América. Normalmente o jogador é marcado pelos títulos que ele ganha, não. Eu nunca ganhei nada, ganhei um vice-campeonato. E quando foi falado para mim, né, que o América estava fazendo essa seleção dos 110 anos e tal, e a minha votação foi bem expressiva. Foi. Sim, né? Eu sei disso, que a minha votação foi bem expressiva. Eu estou falando do Danilo, né, que está aí na seleção também de suplentes aí, vamos dizer assim, né? Que é o Danilo Barcelos, né, que foi campeão aqui mineiro, fazendo gols na final, que é cria da casa também, né? Nós tivemos aí o próprio que eu falei, o Renato, né, que foi antes de mim aqui. Tivemos o Tércio também, que foi um destaque, que inclusive até o Cruzeiro contratou ele depois. Então, assim, quando você olha assim, Milagres, que para mim também, eu acho que tinha outros jogadores também que poderia estar aí também junto com o Milagres, que é o caso do Neneca, né? O próprio Altair, que foi um grande destaque na época. Que, enfim, não dá para colocar todo mundo, né? Você não tem sendo só. Mas o Milagres realmente tem uma história fantástica no América. O Danilo, que eu ofereci lá no São Paulo, que eles não quiseram.
né, que é o lateral direito, também realmente foi um jogador de grande destaque, apesar da pouca passagem, a pequena passagem de tempo, né, dele no profissional do América, logo foi embora. Né, o Wellington Paul dispensa comentário. Né, esse que eu te falei, Ricardo Evaristo, que para mim, o maior zagueiro que eu vi jogar no América, na minha opinião. Beto Silva, o Palinha, outro dispensa comentário, sem dúvida nenhuma. O Juca Show eu não vi jogar, mas o conheci pessoalmente, né? Também, sempre que fala de América, fala de Juca Show. Jair Bala é outro também, que vamos dizer que é o nosso Pelé aqui, né? O Jair Bala, né? E antes de encerrar o nosso papo, né? Encerrar nossas perguntas, eu acho que justamente pelo tema da nossa primeira temporada, é inevitável a gente não perguntar isso. Qual que é as principais diferenças que você vê do DNA formador lá de 88, que você relatou vários perrengues aqui, pro de hoje? Porque a gente sabe que mesmo você não estando aqui dentro diariamente, você acompanha o América o tempo todo. Qual que é as principais diferenças aí para você listar pra gente? Rapaz, é uma pergunta interessante, fácil, ao mesmo tempo difícil. Qual que é a diferença? Eu acho que a questão é estrutural. Hoje a estrutura é um pouco melhor, naquela época era bem precária. E a maneira, como eu falei anteriormente, como é feito hoje a captação dos jogadores. Agradecer a todos aqueles que votaram em mim, né? Eu sempre falo que realmente já passou muitos atletas fantásticos do América, mas o fato de vocês terem me colocado mais uma vez como o lateral esquerdo dos 110 anos, né? Estando aí mais uma vez eternizado na história do América. Independente se amanhã vai ter um jogador melhor do que eu ou não, eu até torço para que tenha realmente, a gente sempre torce para isso, não sou uma pessoa egoísta, né? Mas eu já estou aí na história do América, sem dúvida nenhuma. Agradecer a todos que votaram. Para o torcedor, eu digo para o torcedor do América, tira o pijama, né? Vai para o estádio, sabe? Incentiva o América. O América hoje é um outro patamar. A gente tá vendo. Antigamente a América é segundona, terceira, hoje não. É Série A, é Libertadores, jogadores pontuais, né? Por exemplo, o Jailson foi uma ótima pelo América ter contratado o Jailson, né? Porque é um jogador que veio de um grande centro, veio do Palmeiras, é um jogador que já é bicampeão da Libertadores, tem um know-how maravilhoso, encaixou muito bem, tem ajudado muito o América, né? E outros também, os jogadores que vieram para cá. Eu acho que o América está num patamar um pouco maior. Agora, a torcida precisa acompanhar esse crescimento. Sim. Né? Demonstrando isso nas arquibancadas. Indo para os estádios, né? Não é contar com o torcedor do Cruzeiro, do Atlético, que gosta do América, que vai para assistir. Não. É você, torcedor americano. Você que está nos acompanhando aí. Vá para o estádio. Acredite, porque o América está num crescimento muito bacana. Né? Então, eu falo porque eu tenho autoridade e autonomia para falar. Eu sou de América, eu não tinha campo para treinar. Hoje a América tem um CT maravilhoso e partindo para um outro CT fantástico que não vai dever absolutamente nada para nenhum clube brasileiro. Então, vá para o estádio assistir. Mas vamos continuar crescendo, estamos juntos pelo América e vamos chegar nesse patamar, Salum, que você tem um desejo de toda a nação americana. Valeu, um abraço. E eu queria, além de parabenizar, agradecer demais. Você, atendeu a gente super bem, foi bastante atencioso, foi um bate-papo recheado de histórias, muito conteúdo, ainda ficou coisa para a próxima conversa. E eu queria encerrar aqui agradecendo, te parabenizando também pela votação aí expressiva. Né, seu recado, já deixou o recado, agradecer a Tereza também, o torcedor, e passar a bola para a Tereza. Agora tem que ter uma festa de entrega disso aí, né? Fazer um evento, né? Bora fazer um evento, fazer festa. Vamos jogar essa ideia, hein? Vamos colocar essa ideia. Pensar com um troféuzinho para cada um. Poxa, a gente gosta não só do evento. É uma ótima ideia. A gente adora um evento, né? Bom, Nação Americana, muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada, Ronaldo, mais uma vez. Não só por tudo que você fez, tudo que você faz ainda, mas também por atender a gente, né? Por dar essa oportunidade de a gente poder contar essa história nos bastidores, né? Porque, querendo ou não, é os bastidores do futebol. E, Nação Americana, atente a isso que o Ronaldo falou. Tire o pijama e nos vemos no IDEPA, tá? Um beijo. Até o próximo episódio. Obrigado. Tamo junto. Coelhão sempre.